Olá, caríssimos alunos. Sou a professora Claudiana Araújo, sou graduada em Ciências Contábeis e tenho mestrado em Desenvolvimento Social pela Unimontes. Será um imenso prazer compartilhar com vocês os conhecimentos acerca da contabilidade que adquiri na minha formação e também as experiências adquiridas durante o exercício profissional. Antes de ser professora, atuei nas áreas administrativas e de contabilidade em empresas comerciais, em instituições sem fins lucrativos e, recentemente, em instituições públicas. E percebo o quão importante é a contabilidade para a administração das empresas. Por esse motivo, já inicio nossa disciplina parabenizando você por ter escolhido aprimorar seus conhecimentos no curso técnico em administração ofertado pelo Instituto Federal do Norte de Minas. Pois certamente você deseja trabalhar nessa área e acredito que alguns de vocês até já têm alguma experiência em alguma empresa ou instituição, não é mesmo? Espero que vocês compartilhem entre si essas experiências. A contabilidade, de forma geral, é uma importante ferramenta de gestão contábil e administrativa, que permite planejar, organizar suas ações voltadas para os melhores resultados da empresa. Por isso, é importante que vocês estejam comprometidos no estudo e na realização das atividades propostas. Lembre-se que sua participação é primordial nesse processo. Estejam atentos aos prazos estipulados para a entrega das atividades de cada unidade. Para isso, observe o nosso cronograma que está disponível no ambiente. Estarei sempre à disposição para esclarecer dúvidas e orientá-los em relação às atividades a serem realizadas. Além disso, vocês contarão com o apoio dos tutores presenciais e os tutores à distância. Desejo que o desenvolvimento de nossa disciplina transcorra de maneira harmônica, solidária e comprometida. Conto com vocês nesse processo. Bom, as organizações, de certa maneira, buscam se manter em um mercado competitivo e procura utilizar-se de informações seguras para tomar decisões. São essas informações que têm sido fundamental ao desenvolvimento e à permanência dessas empresas no mercado. E essas informações são fornecidas pela contabilidade empresarial. A contabilidade, aliada à administração, trabalha um conjunto de informações que favorecem as decisões administrativas na busca dos resultados da empresa. Por isso que o objetivo de nossa disciplina é desenvolver habilidades e competências necessárias para a compreensão da utilização da contabilidade empresarial como ferramenta de gestão contábil e administrativa, que permite o planejamento de maneira organizada das ações voltadas para os melhores resultados e tomada de decisão na empresa. Subdividimos nossa disciplina em 4 unidades. Inicialmente, nós conheceremos os principais conceitos sobre a contabilidade empresarial. Depois, os aspectos econômicos e financeiros da empresa e as demonstrações contábeis e a utilização da contabilidade como ferramenta de gestão empresarial. Então, vejam comigo qual é o objetivo da nossa primeira aula. Nosso objetivo, então, dessa aula de hoje é conhecer a contabilidade empresarial, compreender a contabilidade nos seus conceitos, objetivos e funções, bem como os sistemas contábeis, conhecer os relatórios contábeis, principalmente o balanço patrimonial e os grupos de contas que são utilizados no balanço patrimonial. Iniciamos então conceituando o que são empresas. Empresas são entidades econômico-administrativas constituídas para desenvolver os diversos ramos de atividade, como comércio, indústria, serviços e as atividades sem fins lucrativos também. As empresas, elas são formadas, na sua grande maioria, por sócios ou acionistas, embora existam empresas formadas por uma única pessoa, que é as chamadas empresas individuais. Certamente, você conhece alguma empresa em sua cidade. É possível que trabalhe em alguma ou ainda vai trabalhar. Por isso, é importante conhecer esse contexto empresarial e, especialmente, em que a contabilidade contribui na administração. Já sabemos que a contabilidade vem do latim computare, ou contar, computar. Assim, vamos relembrar os conceitos da contabilidade que você viu no módulo 2 do nosso curso. Então, o que é a contabilidade? Contabilidade hoje
é a ciência que, por meio de registros padronizados, controla tudo o que ocorre com o patrimônio do homem, seja a pessoa física, o homem como indivíduo, propriamente, ou a pessoa jurídica, que são as organizações, as empresas, para administrar o seu negócio. Segundo Lopes-Sá, que é um teórico da contabilidade, a contabilidade é a ciência que tem por objetivo estudar a riqueza, ou o sistema de riqueza administrativa, a fim de observar se ela atinge os fins propostos pelo empresário. Então, a contabilidade é, em suma, um sistema de registros de informações, na qual existem regras que são traduzidas em normas contábeis, que possibilitam a padronização dos registros dos fatos e permitem comparar, por exemplo, as alterações patrimoniais das empresas e entre as empresas também. E quem vai utilizar essas informações? São os chamados usuários da contabilidade, que são todos os interessados nas informações para acompanhar o desenvolvimento da empresa. Vejamos quem são os usuários. Há os interessados em informações que orientem nas tomadas de decisão, que são os administradores. Há também os interessados em saber se a empresa é capaz de honrar seus compromissos com os clientes. Por exemplo, a qualidade, o preço, o prazo, com os fornecedores, a capacidade de pagamento e a credibilidade, com o fisco, ou seja, com o governo, o pagamento dos tributos, com os funcionários da empresa, eles precisam saber como que vai ocorrer os pagamentos, seus salários, os sindicatos, governos, bancos, dentre outros. Nesse cenário, temos os usuários internos e externos. Os usuários internos são os sócios, diretores, funcionários, e os usuários externos são os fornecedores, os concorrentes, o governo, os bancos, dentre outros. E qual seria o interesse desses usuários? Vejamos, um sócio ou diretor, ele necessita da informação contábil com a finalidade de controle, de planejamento, visando a tomada de decisão interna na empresa. Os bancos, eles precisam conhecer a saúde financeira da empresa, para estabelecerem limites de créditos, para saber se a empresa tem condições de honrar seus compromissos, E o governo necessita da informação contábil principalmente para viabilizar a fiscalização e a cobrança dos tributos. Os funcionários necessitam da informação contábil principalmente porque querem estar seguros de que a empresa tem a capacidade de pagar os seus salários, para terem perspectivas de crescimento dentro da empresa e também para obter as participações nos lucros da empresa em que trabalham. Lembramos que os usuários da contabilidade é toda pessoa física ou jurídica que tem interesse na avaliação ou no progresso de determinada entidade, determinada empresa. Com todas sendo elas com finalidades lucrativas ou sem finalidades lucrativas. Podemos dizer que a contabilidade ou o escritório contábil de uma empresa se organiza da seguinte forma. Acompanhe comigo nos slides. Primeiro, um departamento pessoal, onde funciona a admissão de funcionários, a manutenção dos registros, os pagamentos dos direitos, como férias, licenças médicas, 13º, dentre outros. E também o pagamento das obrigações, como os impostos, que é o INSS, o FGTS, imposto de renda, as contribuições sindicais, dos funcionários que estão trabalhando na empresa. O departamento fiscal é relacionado com os impostos e declarações. É responsável por fornecer informações com relação ao controle da situação fiscal, dos tributos e contribuições das empresas. E é de onde se obtém as informações sobre a carga tributária que as empresas estão submetidas. E o departamento contábil é responsável pelo registro dos fatos contábeis e a apresentação desses fatos sob forma de relatórios ou de demonstrações contábeis, dando conhecimento básico e fundamental à tomada de decisão. E temos ainda o departamento paralegal. Esse tem por função ou por atribuição desenvolver os trabalhos na constituição ou na alteração ou na extinção de determinada empresa. Ela tem por finalidade solicitar certidões negativas junto aos órgãos públicos, ou seja, acompanhar toda a regularidade da empresa. Bom, pessoal,
Esses departamentos que são responsáveis por subsidiar a administração das empresas, com informações contábeis fidedignas e em tempo hábil para a tomada de decisão. Para trabalhar essas decisões, a contabilidade utiliza de sistemas contábeis, entendendo por sistemas contábeis o conjunto de atividades que envolve desde a compreensão da atividade empresarial, o registro e interpretação dos fatos contábeis, a contabilização e a elaboração dos relatórios contábeis, até a análise, interpretação e recomendações para a transformação da organização ou da empresa em uma empresa competitiva no mercado. O principal ponto a ser levado em conta na escolha do sistema é a necessidade administrativa, ou seja, que tipo de informação a empresa precisa para tomar suas decisões. Para isso, é muito importante que a organização tenha conhecimento muito claro sobre os recursos financeiros, humanos e técnicos disponíveis. Além disso, o processamento das informações deve ser de forma qualitativa e quantitativa, para as quais a empresa deve dispor de equipamentos que supram essas duas características. Assim, como diversas outras áreas, a contabilidade teve todo um processo evolutivo, nas quais as organizações também tiveram que se adequar à evolução tecnológica. A contabilidade teve alguns dos seus sistemas extintos ou em fase de extinção, como é o caso do sistema manual, ou sistema maquinizado ou mecanizados, e passa ao sistema eletrônico, ou à utilização do computador. Hoje, mal conseguimos imaginar uma contabilidade feita manualmente, não é mesmo? A evolução tecnológica está aí para auxiliar as empresas nas suas diversas atividades. É a gama de informações fornecidas pela contabilidade que utiliza-se da informática como ferramenta para registro dos fatos contábeis a serem feitos. E atualmente passa-se a se utilizar o sistema digital, o chamado SPED, para o qual o governo criou um sistema público de escrituração digital, tendo como objetivo principal integrar as informações geradas pelos contribuintes, ou seja, pelo cidadão, pelas empresas, nas esferas municipal, estadual e federal, através do compartilhamento das informações fiscais e contábeis. O objetivo principal do sistema digital é a substituição do papel, ou na emissão dos livros contábeis, como diário ou razão, pela existência apenas da contabilidade digital. No dia a dia, você deve ter observado que ao realizar uma compra, ou mesmo a prestação de serviços, são emitidas notas fiscais eletrônicas. É por meio dessas notas fiscais que a escrituração digital contábil é armazenada em um banco de dados que permitirá aos órgãos públicos conveniados com o SPED, via internet, o acesso às informações. A utilização desse sistema digital objetiva uma melhora no controle e fiscalização das informações geradas, a diminuição na sonegação fiscal, a redução dos custos e entraves burocráticos pela rapidez do acesso às informações. Bom, pessoal, esses conceitos fazem parte de uma compreensão inicial para a utilização da informação contábil. E, nesse sentido, é importante entendermos como essa informação é entregue ao usuário, que é através dos relatórios. Antes de conhecermos os relatórios, vamos ver de uma forma simplificada como funciona o sistema ou o processo da informação contábil. Vejamos no quadro. Veja bem, o processo da informação, ela se inicia com a ocorrência do fato contábil, ou seja, a coleta de dados. Em seguida, ocorre o registro desses fatos contábeis, e depois desse registro, são emitidos relatórios que são entregues aos seus usuários, ou seja, os administradores, bancos, governos, dentre outros. Vejamos um exemplo prático. Num exemplo prático, vejamos a compra de um veículo pela empresa. Imagine que essa compra é à vista. O fato contábil é a compra desse veículo, que será registrada pela contabilidade com base na nota fiscal de compra. E, posteriormente, constará nos relatórios contábeis ou no balanço patrimonial, por exemplo.
E com base nesse demonstrativo, os administradores terão a situação patrimonial da empresa naquele momento. Como dissemos antes, o processamento de informações contábeis deve ser de forma qualitativa e quantitativa, pois a organização precisa estar ciente da qualidade e também da quantidade do seu patrimônio. Já sabemos que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa, certo? Então, a partir das definições que já conhecemos, é importante relembrarmos a sua caracterização e subdivisão, com a utilização da nomenclatura específica aplicada à contabilidade, o surgimento das contas patrimoniais e das contas de resultado e dos possíveis estados patrimoniais da empresa. Em outras palavras, é compreender as contas contábeis de uma maneira estruturada na representação no patrimônio da empresa. A contabilidade tem passado por algumas mudanças recentes, que vieram a suprir e a melhorar as normatizações previstas na Lei 4.404 de 1976, criada originalmente como a Lei das Sociedades por Ações, e a partir da Lei 11.638 de 2007. Vejamos o que prevê essas leis. Então, nessas leis, estão previstas que a cada término do exercício social, ou seja, o período de 12 meses que coincide com o ano civil, devem ser elaborados e publicados os demonstrativos contábeis, baseados nas escriturações contábeis. Quais são esses demonstrativos ou quais são essas demonstrações? O balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração do fluxo de caixa, a demonstração do valor adicionado se a empresa for de capital aberto. Além desses relatórios, as empresas poderão publicar as notas explicativas, com fins de prestar esclarecimento sobre as alterações ocorridas no patrimônio e ou facilitar a compreensão dessas demonstrações. Isto pode ocorrer, por exemplo, se a empresa alterar o critério contábil ou se houver alteração na taxa de juros, ou seja, as notas explicativas vão fornecer esclarecimentos da situação patrimonial da empresa em determinada conta, saldo ou transação que ocorreu naquele período, dos valores relativos ao resultado do exercício. E você deve estar se perguntando, mas todos esses relatórios são obrigatórios para todas as empresas? Bom, sabemos que em nosso país existem dois tipos distintos de sociedades. As sociedades limitadas, que são aquelas por cotas de capital, e as sociedades anônimas, que são aquelas que são por ações. Então, as sociedades limitadas devem seguir parte do que é exigido para as sociedades anônimas ou as sociedades por ações, como a elaboração das demonstrações contábeis nos moldes da Lei das Sociedades por Ações. Porém, não são obrigadas a publicar tais demonstrações. Já as sociedades anônimas, além de seguir os modelos de relatórios definidos pela Lei das Sociedades Anônimas, deverão também publicá-los. Por exemplo, uma empresa comercial, uma padaria que funciona aí na sua cidade e é constituída sob forma de sociedade limitada. Ela deve elaborar os relatórios, no entanto, ela não está obrigada a publicá-los. Enquanto as sociedades anônimas, por exemplo, Itaú, Coca-Cola, Sadia, devem elaborar os relatórios e são obrigadas a publicar esses relatórios anualmente. A título de curiosidade, você poderá pesquisar na internet a publicação dos relatórios dessas empresas. Além dessas, a Lei 11.638 de 2007 determina também que as empresas de grande porte, mesmo que não sejam sociedades anônimas, estão sujeitas à lei das SAs, ou das sociedades anônimas, em relação à escrituração contábil e à elaboração dos demonstrativos contábeis e financeiros. As sociedades de grande porte são aquelas que apresentaram no ano anterior, em seu ativo total, um valor superior a 240 milhões de reais, ou a receita bruta anual superior a 300 milhões de reais. No desenvolvimento de nossa disciplina, conheceremos todos esses relatórios, DRE, DLPA, DFC e o DVA. Mas hoje, nosso estudo centrará no balanço patrimonial,
considerado o mais importante sob o ponto de vista contábil, pois é através dele que temos uma visão geral da situação patrimonial e financeira da empresa em certo período. Para facilitar o entendimento, lembramos que o patrimônio é o conjunto de bens e direitos e obrigações da empresa e também da pessoa física. Suponha que você seja a empresa. Então, o conjunto de bens pode ser o carro, a moto, a casa, o dinheiro disponível, e os direitos podem ser o dinheiro que, por exemplo, você tem emprestado a um amigo ou a um parente. Ou também se você vendeu algum produto para alguma pessoa e essa pessoa ficou te devendo. Então, você tem o direito de receber por esse produto que você vendeu. E as obrigações é o que você deve para outras pessoas. Por exemplo, se você faz um empréstimo, ou se você compra a prazo em alguma loja, ou se você tem uma conta de água ou luz que você irá pagar no final do mês. Então, essas são as obrigações. Então, todo esse conjunto de coisas forma o seu patrimônio pessoal. E se você ainda não fez algum tipo de controle do seu patrimônio, ou não tem uma visão da sua situação patrimonial, proponho a você que faça esse exercício, que pode ser seu ou de sua família. De um lado, você liste todos os seus bens e direitos, dinheiro, conta bancária, bens e todos os direitos que você tem de valores que outras pessoas devem a você. Pode ser também o salário que você tem a receber. E do outro lado, você liste todas as obrigações, ou seja, tudo que você deve a outros, que você deve a terceiros. Veja, é esse resultado que nós chamamos de balanço patrimonial, ou seja, a situação patrimonial em determinado período. É com base nessas informações que você, pessoa física, toma decisões financeiras. Por exemplo, se você fará ou não certa viagem, se compra ou não certo produto. E isso não é diferente nas empresas, que é uma pessoa jurídica, porém com uma proporção maior e com uma série de legislações que devem ser cumpridas na empresa. Na empresa, o balanço patrimonial, a partir de uma estrutura organizada, apresenta os resultados das contas patrimoniais ao final do exercício social. Ou seja, após registrar todos os fatos ocorridos durante o ano, é emitido o relatório, o balanço patrimonial, com a situação estática da empresa naquele momento. E você já conhece a composição do balanço patrimonial. Vamos relembrar? Fazendo uma analogia, podemos dizer que o balanço patrimonial é uma fotografia da empresa no final de um ano. Marion, um teórico da contabilidade, define que balanço patrimonial é constituído pelo ativo, que compreende os bens e direitos que são capazes de gerar benefícios econômicos e futuros para a empresa. E o passivo compreende as origens dos recursos representados pelas obrigações para com terceiros, ou seja, as suas dívidas, resultantes dos fatos que exigirão de ativos para sua liquidação. Ou seja, se eu tenho uma dívida, eu preciso retirar do meu ativo um valor para pagamento dessa dívida. E patrimônio líquido compreende os recursos próprios da entidade, ou seja, o capital dos sócios, os lucros que eles obtiveram naquele período. E o seu valor é a diferença positiva entre o ativo e o valor do passivo. Nesse balanço patrimonial ou nessa fotografia da empresa em determinado momento, são apresentados tudo que a empresa possui, de bens, direitos e obrigações e patrimônio líquido. Então, nós temos do lado do ativo os bens, que é composto por máquinas, por veículos, estoques, dinheiro, os direitos, são títulos a receber, os depósitos em bancos. E do lado do passivo, nós temos as obrigações, que é os fornecedores a pagar, os empréstimos bancários e os impostos. E temos também o patrimônio líquido, que é o capital que a empresa possui e também os lucros obtidos, que é o capital que a empresa possui, que foi inserido pelos sócios, ou que os sócios colocaram na empresa, ou integralizaram na empresa no momento de sua constituição, e também os lucros ou prejuízos que ela tem obtido no final do exercício. Então, ao final, esse balanço, ele apresenta o resultado de todas essas contas contábeis. A partir desse conhecimento, é importante que saibamos diferenciar bem o que é capital próprio da empresa e o que é capital de terceiros. Ambos estão do lado do passivo,
são as obrigações da empresa. Mas qual a diferença entre eles? A partir desse conhecimento, é importante que saibamos diferenciar bem o que é capital próprio da empresa e o que é capital de terceiros. Ambos estão do lado do passivo, são as obrigações da empresa. Mas qual a diferença deles? Vejamos, o capital de terceiros são todas as obrigações da empresa junto a terceiros, que foram obtidos para o desenvolvimento de suas atividades operacionais. Essas obrigações ficam no subgrupo do passivo, circulante ou passivo não circulante, sendo as obrigações de curto prazo no passivo circulante e as de longo prazo no passivo não circulante. E o capital próprio são as obrigações da empresa junto com seus sócios. São os investimentos iniciais dos sócios no momento da constituição da empresa. E é fácil de localizá-lo no balanço patrimonial, pois é o grupo do patrimônio líquido e não serão cobrados imediatamente pelos sócios, pois são obrigações não exigíveis. E por que é importante saber disso? Veja bem, quando comparamos o capital de terceiros e o capital próprio, teremos o grau de endividamento da empresa, ou seja, quanto maior for o capital de terceiros ou as obrigações junto a terceiros exigíveis em relação ao capital próprio, ou seja, as obrigações junto aos sócios, as não exigíveis, maior será o endividamento da empresa. Bom, pessoal, seguiremos com o nosso estudo sobre o balanço patrimonial, entendendo melhor o que é ativo e passivo na empresa. Para isso, é fundamental que aprendamos a identificar, interpretar e classificar as contas que compõem esses grupos, bem como analisar a relação entre os grupos e as contas que eu componho. Acompanhem comigo. No ativo, onde são classificados os bens e direitos, representando as aplicações dos recursos controlados pela organização, tendo por objetivo a perspectiva de resultados econômicos e futuros. O ativo, nós classificamos em ativo circulante os valores disponíveis e conversíveis em dinheiro dentro do período, ou seja, dentro do exercício. É onde estão as contas caixa, banco, duplicatas a receber, estoques de mercadorias. E no ativo não circulante, que são os valores conversíveis além do período de investimentos, ou seja, os investimentos de caráter permanente ou que geram benefícios futuros para a empresa, por exemplo, nós temos as contas de empréstimos a sócios, os veículos, os imóveis, dentre outros. Já do lado do passivo, representa as obrigações. Então, são representadas tanto as obrigações quanto as exigibilidades, designado as dívidas da empresa junto com terceiros. E classificamos em passivo circulante as obrigações com terceiros que vencem dentro do período, ou seja, no curto prazo. Por exemplo, as contas de duplicatas a pagar, fornecedores, salários a pagar, impostos a pagar, dentre outros. E como passivo não circulante, as obrigações com terceiros que vencem além do período, ou seja, no longo prazo, por exemplo, os financiamentos, empréstimos bancários. E por fim, temos o patrimônio líquido, que representa a diferença entre o ativo e passivo, ou ainda os investimentos dos sócios na sociedade ou na sociedade empresarial, além dos valores obtidos economicamente pelo resultado da atividade da organização, ou seja, lucro ou prejuízo. Vejamos que essa composição do patrimônio da empresa, bens, direitos e obrigações, apresentada na demonstração contábil, balanço patrimonial, é o equilíbrio das contas em um único relatório. Vejamos um exemplo de balanço patrimonial, agora com a mensuração de valores. Observe que as contas foram agrupadas conforme definimos anteriormente. O ativo em ativo circulante e não circulante, e o passivo também em circulante e não circulante. Esse equilíbrio, e apresentou o equilíbrio das contas. Esse equilíbrio é explicado quando dizemos que o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Veja que no total do ativo está R$6.000. O total do passivo, do lado passivo, também está R$6.000, que é a soma do patrimônio líquido mais o passivo, ou seja, mais as dívidas.
Então, na verdade, estamos dizendo que para toda aplicação de recursos no ativo, há uma origem no passivo. Ou seja, se eu compro um veículo que está no ativo, eu tive uma origem no passivo. Ou eu comprei esse veículo com capital social, ou eu comprei esse veículo por meio de um financiamento ou empréstimos a pagar. Esses detalhes nós veremos na próxima aula. Pessoal, é muito importante que vocês desenvolvam as atividades na sequência que estamos propondo, para fixarem o que aprenderam aqui. O estudo da contabilidade é uma sequência, e para entender os tópicos seguintes, é necessário que compreendamos bem cada tópico estudado anteriormente, certo? Bom, aprendemos em outras aulas sobre o regime de competência e caixa, em que, quando reconhecemos o fato contábil no momento da ocorrência, é o regime de competência. E o regime de caixa é quando reconhecemos esse fato, quando ocorre a entrada ou a saída de recursos financeiros. Por exemplo, se vendemos um produto a prazo, pelo regime de competência, reconheço no momento da venda. Pelo regime de caixa, somente no momento em que eu receber o dinheiro por essa venda. Lembra esse conceito? Pois vamos falar de um assunto muito importante, que são as provisões. Provisões são as estimativas que podem reduzir o ativo ou aumentar o passivo, representada pelas perdas de ativo ou pelo aumento das obrigações no passivo. É essencial compreender o regime de competência para efetuar o registro contábeis. Veja bem, falamos que um dos componentes do patrimônio são os bens, por exemplo, veículos, máquinas. Mas sabemos também que com o tempo esses bens vão se desvalorizando. Ou seja, o valor registrado pela contabilidade não é o mesmo do valor do bem atual. E ainda temos o caso das vendas a prazo, em que a empresa não recebe de seu cliente. É por isso que há uma necessidade de se ajustar a esses valores contábeis, o mais próximo da realidade. E isso é feito por meio do registro das provisões. Então, como a contabilidade atua nesses casos? Ao se tratar de direito ou de duplicatas a receber de clientes, que dificilmente serão recebidas, a contabilidade registra numa conta chamada provisão para devedores duvidosos, justamente por se tratar de uma estimativa sobre os valores a receber dos clientes que não acontecerão. Essa conta se diferencia das demais contas do ativo, por ser uma conta de origem credora, sendo registrada em conta própria, logo abaixo da conta duplicatas a receber ou a conta clientes, e reduzindo assim o total do ativo circulante. No caso dos bens registrados no ativo não circulante, sabemos que eles vão se desvalorizando, seja pelo seu uso, ou seja pelo desgaste ou pela perda da eficiência em produzir resultados. O registro contábil para essa perda será chamada de depreciação acumulada. Importa dizer que o valor do registro do bem permanecerá o mesmo. O que acontece é que esse registro de depreciação é registrado numa conta específica que reduz o valor daquele bem que foi registrado. Ou seja, vejamos um exemplo. Fica uma compra de um veículo no valor de 50 mil. Fica o registro do veículo no valor de 50 mil. E logo a seguir, fica uma conta de depreciação acumulada de veículos no valor de 5 mil, se a depreciação foi de 10%, por exemplo. Indicando que houve o registro do valor da depreciação ou de desvalorização do veículo naquele período em função do desgaste pelo uso. Outra dúvida, e no caso do passivo? Também posso fazer provisões? Em que casos eu faço isso? Vejamos, no passivo, quando possível, algumas despesas podem ser estimadas, mesmo antes delas terem sido efetivadas, mas que ocorrerão no mesmo exercício social. Elas deverão ser registradas contabilmente. Os casos mais comuns são as provisões de férias, a provisão para 13º, a provisão para imposto de renda ou contribuição social. Nesses dois primeiros casos, serão lançadas no passivo a provisão baseada no direito adquirido pelo mês trabalhado dos funcionários, proporcionalmente a cada mês trabalhado. Contudo, o pagamento somente se efetivará
no momento certo, ou seja, no momento em que o funcionário tirar férias ou no final do ano, quando o funcionário for receber o 13º. Isso quer dizer que a contabilidade vai se apropriando das despesas mensalmente pelo regime de competência. Ou seja, a despesa proporcional com férias ou 13º salário do funcionário é registrada no mês em que o funcionário adquire o direito, no momento da sua ocorrência. E no caso do imposto de renda e a contribuição social, eles serão registrados as duas provisões no exercício social e liquidada no exercício financeiro. Isso significa que, em virtude do regime de competência, considera-se o imposto de renda e a contribuição social no ano em que foi gerado e o seu pagamento no exercício seguinte. E esse registro contábil que chamamos de provisão, é o reconhecimento e o registro da despesa no momento em que ela ocorre. Vejamos como fica essa informação contábil no balanço patrimonial. Observe que a conta de depreciação acumulada está com uma conta retificadora no grupo do ativo circulante, que é onde estão as contas de bens que foram depreciados. No caso, como destacamos no balanço, lá no final, foram registradas depreciação das máquinas e equipamentos e das instalações. Registrado dessa forma, é possível acompanhar a depreciação de cada bem no decorrer do tempo. Além disso, as taxas de depreciação elas são diferenciadas para cada tipo de bem. Em síntese, essa informação no balanço patrimonial demonstra que está reduzindo o valor dos ativos, ou seja, o valor dos bens naquele período. E esse valor é cumulativo de um ano para outro, ou seja, há uma depreciação num ano, no ano seguinte soma-se a depreciação que ocorreu naquele ano. E no lado do passivo? Observamos que há o registro das provisões de férias. Quando a contabilidade registra dessa forma, ela está sendo prudente, pois essa demonstração apresenta a situação patrimonial da empresa o mais próximo da realidade. Ela está reconhecendo que ela tem uma obrigação a pagar com seus funcionários, no caso das férias. Além desses dois registros comuns, temos as reservas, que são registradas no patrimônio líquido. Vejamos no segundo slide. As reservas, elas se referem aos valores que têm como característica de origem, ou seja, em suas constituições, se baseiam no lucro, no resultado positivo da atividade de uma empresa. Esses registros são feitos em conformidade com a legislação. Mas esses valores não reduzem o valor do patrimônio, e sim compõem o capital próprio da empresa. Vejamos que destacamos esse valor lá no final, no patrimônio líquido, reserva de capital no valor de 60 mil. Então, em outras palavras, a destinação de parte do lucro para aumentar o capital próprio da empresa. Os registros mais comuns são as reservas de capital por meio do registro do ágio cobrado nas ações ou na emissão de novas ações. A doação, as reservas de lucros são as cotas, e as reservas de lucros são as cotas constituídas pelo aproveitamento dos lucros da companhia, podendo ser reserva legal, reserva estatutária ou reserva para contingências. Em síntese, a definição e aplicação de uma provisão pode ser para registro da redução de um ativo ou aumento do passivo. E ainda as reservas que têm como característica principal positiva o aumento do patrimônio líquido e, consequentemente, o aumento do capital próprio. Na aula de hoje, foram apresentados alguns conceitos básicos da contabilidade empresarial, que permitiu compreender o contexto empresarial em que atua a contabilidade e também sobre a utilização da informação contábil para a tomada de decisão. E ainda foi possível verificar algumas particularidades dos registros contábeis, como é o caso dos registros das provisões. Além disso, expomos sobre a composição do passivo, que é o capital próprio e o capital de terceiros da empresa. A proposta é que, a partir desses temas apresentados, vocês discutam entre vocês sobre essa temática agora no final da aula. E nesse aspecto, dividir em 2 pontos os temas para vocês discutirem. Primeiro, na contabilidade empresarial, uma das demonstrações contábeis utilizadas é o balanço patrimonial,
que apresenta os resultados das contas após o registro e encerramento das atividades da empresa durante o exercício social, ou seja, durante o ano civil. Você compreendeu como essa demonstração é estruturada? Quais os grupos de contas são utilizados? Segundo ponto, na composição do passivo de uma empresa são identificados dois grupos de contas que são relacionados diretamente às obrigações da empresa, que são o capital próprio ou capital de terceiro, e também o capital de terceiros. E estou certa que após essa aula você conseguirá diferenciar esses dois termos. Então, compartilhe com seus colegas o que vocês compreenderam na aula de hoje. Em nossas próximas aulas, aprofundaremos nossos estudos sobre o balanço patrimonial e outras demonstrações contábeis. Por isso, é fundamental que você, após assistir às nossas aulas, estude no caderno didático os temas propostos. Além disso, mantenha uma rotina de estudo conforme definido no cronograma. Isso facilita a sequência e a compreensão dos temas estudados a cada aula. Finalizando nossa primeira aula, lembro a vocês sobre a importância de participar dos fóruns de discussão e partilhar com os colegas e tutores o conhecimento adquirido em cada etapa. Conto com o compromisso e dedicação de vocês. Até nossa próxima aula.